Futurismo. Liberdade para as palavras. O futurismo foi um movimento artístico e literário que surgiu em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista do poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. O movimento ficou conhecido por expressar o movimento e a velocidade com que as coisas acontecem, rejeitando o moralismo e o passado. Para dar ideia de dinamismo, a pintura futurista recebeu influência do cubismo e do abstracionismo, mas utilizava-se de cores vivas e contrastes, além de sobreposição das imagens. Literatura. As principais manifestações ocorreram na poesia italiana, onde era dedicado às causas políticas. A linguagem é espontânea e as frases são fragmentadas para exprimir a ideia de velocidade. Utilizavam muito da tipografia para expressar a ideia do movimento sobre a liberdade das palavras, optando pelo recurso às onomatopeias, figuras de linguagem com as quais é possível simular sonoridades através de um fonema ou de uma palavra. É nesse momento que a propaganda é utilizada como principal meio de comunicação. Considerava a guerra como uma forma de higienizar o mundo, desprezando o velho e valorizando apenas o novo. Primava por um novo paradigma estético, o qual deveria seguir parâmetros fundados na celeridade temporal, no engrandecimento dos combates e, consequentemente, na recorrência à força. Inclusive, durante esse movimento incentivavam a destruição de museus e de cidades antigas. O futurismo na Itália teve forte influência do fascismo. E enfraqueceu após a Primeira Guerra Mundial, contudo manteve influências nos movimentos seguintes como o dadaísmo, concretismo etc. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi igualmente inspirada pelo futurismo. Concepções como a rejeição ao passado, o culto ao futuro, o desprezo às reproduções e o cultivo da pureza original vieram perfeitamente de encontro ao que os modernistas buscavam. Eles não desejavam nada mais que substituir padrões artísticos europeus por uma genuína criação nacional, valorizando a arte dos nativos e a cultura produzida pelos africanos. O movimento futurista russo recebeu forte influência do socialismo, principalmente após a Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa foi um movimento que ocorreu em 1917, orientada por uma doutrina comunista, que transformou a política dando possibilidade da prática da liberdade e emancipação. O grande expoente da poesia futurista russa foi o poeta Vladimir Mayakovsky, que fez uma ligação entre a arte e o povo. Osvaldo de Andrade. José Osvaldo de Souza Andrade nasceu em São Paulo, no dia 11 de janeiro de 1890, e faleceu em 1954. Era de descendência rica, seu pai era proprietário de terras e trabalhava com imóveis e café. Foi um escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá, minha terra tem mais rosas, e quase que mais amores, minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra, ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, não permita Deus que eu morra, sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Crítica a Gonçalves Dias, em A Canção do Exílio.
A partir do movimento modernista futurista, a retratação otimista da paisagem tropical começou a alterar-se, conforme se tomava consciência dos problemas econômicos e culturais da época. Anita Malfatti. Anita Catarina Malfatti foi uma pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira. Nasceu na cidade de São Paulo, no dia 2 de dezembro de 1889 e faleceu na mesma cidade, em 6 de novembro de 1964. A Boba. O retrato passa fragilidade e um jeito abatido com detalhes mais visíveis, como cabelo repartido ao meio, olhar confuso e boca sem expressão. Umberto Boccioni. Antônio Sant'Elia. Fortunato de Peru. Carlo Carra. Os futuristas introduziram os ruídos em suas composições, postas para acabar com as limitações aos timbres e ruídos. O Manifesto A Arte dos Ruídos, falando sobre a incorporação de sons como estouros, explosões, sussurros, sons de materiais como a madeira e o metal, vozes de animais e de homens. E Piatti Futuris projetaram os instrumentos chamados intonarumori, com uma espécie de alavanca, que eram das classes dos sons e foram projetados especialmente para desempenhos de tais tipos de composições. A pintura metafísica, criada por Giorgio de Chirico, faz uso dos símbolos. Segundo ele, para que fosse verdadeiramente imortal, uma obra de arte teria que abandonar por completo os limites do humano. A arte coloca-se como exterior à temporalidade, como negação do presente, da realidade natural e social. Nada mais distante das motivações futuristas, que ceiam pela aceleração do tempo e pela transformação da sociedade. Quase não é possível entrever rostos, apenas silhuetas e sombras, projetadas pelos corpos e construções. Revela a nostalgia do antigo, exalta o sonho, valoriza o silêncio e o enigma das horas, descortina o mistério das aparições. Um dos elementos emblemáticos desta estética é o manequim, que se situa a meio caminho entre o ser humano e o robô.